Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aí da parte de elétrica, né? Hoje a gente vai estar fazendo aí uma sequência de 5 vídeos, né? Falando sobre fundamentos ligados a motores monofásico, né? Foi relativo, né, à enquete que a gente fez aí na semana passada, né? E na verdade deu empate, né, entre revisão de metrologia e fundamentos referentes a motor do tipo monofásico. E aí hoje a gente está fazendo essa série de vídeos, tá bom? Então a gente programou 5 vídeos aí para a gente estar comentando aí sobre características dos motores monofásicos. Bom, vamos começar aqui com o seguinte. O grande detalhe, né, a questão da rotação, né, como é que ocorre como é que ocorre de fato ali a rotação no equipamento como esse ali, no caso do motor monofásico, né. Tudo se dá por meio, né, do seu conjunto de bobinas, né. Esses motores eles possuem 3 conjuntos de bobinas, né, o qual existem 2 principais, né, que seriam essas duas aqui, e possui uma secundária. Uma secundária que tem um papel muito importante que a gente vai falar já já. Né? Então, essas 2 bobinas primárias, né? Essas 2 bobinas principais, né? Que seria essa relativa aqui ao polo 1, 2, 3 e 4. Né? Na verdade, quando falo polo, está ligado as conexões, né? A relação de conexão ali na parte da montagem elétrica delas. Né? Então, essas bobinas elas acabam tendo base principal para um detalhe importante que é gerar, né, o campo magnético que vai fazer com que o rotor ele venha a rotacionar, né, por meio desse campo magnético gerado pelas bobinas. Só que o que acontece? Esse campo magnético gerado pelas bobinas principais ele faz com que o motor ele tenha a tendência a ficar em estado estacionário. Né? Porque, se a gente for acompanhar aqui as senoides oriundas dessas 2 bobinas, estou chamando aqui a bobina, vou chamar aqui a bobina 1 de norte, a bobina 2 de sul, né? Quando ela começa a fazer essa ação, o que acontece? A senoide referente à ação do campo elétrico, né, a ação devido à corrente ali nas bobinas, né, que vem fazer, que vem ocasionar o campo magnético, ela acaba tendo diferentes sentidos, né, de sentidos opostos, né. Então você observa aqui que enquanto a bobina 1, né, a bobina do norte, ela está aqui subindo, né, se você for fazer o comparativo com a bobina 2, né, deixa eu mudar a cor aqui, colocar aqui um rosa. Se eu fazer um comparativo com a bobina 2, ela está aqui descendo. Né? Então, o campo magnético, se você for observar, ele está sempre oposto. Né? Ele está sempre oposto em relação ao outro. Né? Então, existe essa relação aí da defasagem com base aí na posição, né, de montagem das bobinas. Beleza. Então, quando exemplo, você ligar um motor desse jeito, né, só com essas 2 bobinas, você vai estar ouvindo um barulho ali de ruído, né, que é a relação ali da força do campo magnético proveniente também ali da corrente de passagem nas bobinas, mas o motor ele não vai estar sendo acionado. Né? Isso, inclusive, é muito comum a gente ver em equipamentos eletrodomésticos, né? Que trabalham com motor. Né? Às vezes você vai ligar um equipamento, né, e ele só faz um ruído, né, mas ele não gira. Né? Muitas vezes a pessoa, né, não tem tanta informação sobre aquele tipo de defeito, e poxa, o equipamento está em curto. Né? Mas muitas vezes é porque, né, o capacitor, né, desse motor, né, desse sistema aí que vem acionar o motor, ele falhou, né? Ele está com algum problema, queimou o capacitor. E aí é onde entra essa bobina auxiliar. Por quê? Como a gente comentou, se você fizer o acionamento, né, só com as 2 bobinas, né, um teórico acionamento só com as 2 bobinas, né, você vai ter essa relação de oposição e o eixo do motor ele vai ficar em estado estacionário. Né? Então, existe essa bobina auxiliar, né, que ela está vindo aqui com a referência 5 e 8. Né? Ela tem um detalhe importantíssimo que é fazer essa defasagem, né, ali na ação de acionamento. Né? Lembrando, quando a gente fala defasagem, né, relativa a tempo, né, muitas vezes você diz, poxa, tem uma defasagem de quanto tempo? Né, tudo isso é muito rápido, né, essa ação é muito rápida. Né, então, quando você liga ali o elemento, o equipamento ali com o motor, ele,
né, dá a impressão dele partir instantaneamente, né, mas existe uma pequena defasagem. E é justamente essa bobina auxiliar que vai fazer com que tenha essa defasagem e com que o motor venha a rotacionar, né. O capacitor, né, vou até ampliar aqui, é onde o capacitor vai entrar em cena. O capacitor, a simbologia do capacitor está aqui, né? Então esse capacitor aí ele vai entrar em ação, né? O capacitor ele tem esse princípio, né, de armazenamento de carga elétrica, né? Então ele vai dar, né, essa defasagem ali no sistema, né, fazendo com que tenha aí essa alimentação nessa bobina auxiliar, né? E aí quando ele faz essa ação, né, de defasagem, é o que dá o impulsionamento ali para o motor rotacionar, né? Ou seja, ele dá a partida, né, ali no motor. E aí essa partida você pode observar aqui, né, essa linha rosa aqui é a linha referente aqui ao capacitor, né? Então ele tem uma defasagem. Então quando ele parte, ele vai estar auxiliando, né, o eixo, no caso ali o rotor, a rotacionar no sentido que ele está ali de apoio, né? Quando eu falo de apoio, entenda-se o qual ele vai estar referente ali à sua ligação, né? A gente sabe que o motor, a gente pode, né, boa parte dos motores, né, que tem obviamente essa possibilidade, a gente tem como inverter a rotação dele, né? E aí é onde entra ali o capacitor também, na verdade a bobina auxiliar como um todo, né, para ajudar nessa troca de rotação. Então, referente a essa ligação, né, quando o motor for acionado, o capacitor vai dar aí essa defasagem, que é uma defasagem de 90 graus, né? Ou seja, ele vai estar ali, teoricamente, realizando a impulsão para o giro em um determinado sentido, né? E quando você tem, exemplo, né, vamos supor aqui a ligação, né, vamos supor aqui essa linha azul aqui como fase, essa linha, vou botar aqui amarela como neutro. Né? Se você tem aqui essa inversão desse elemento 3 para o 8 ou para o 5 aqui na alimentação da bobina secundária, né, você acaba fazendo essa mudança ali de rotação, né? E aí no caso, quando tem essa mudança de rotação aqui na senoide, é como se esse elemento que está aqui representando o capacitor aqui para o giro com sentido norte, ele invertesse, né, aqui no caso para o sentido oposto, né, dando essa defasagem de 90 graus e girando ali para o sentido contrário ao qual ele está ligado inicialmente, né? Então acaba tendo essa ação aí referente à bobina auxiliar. Então quando o motor parte, né, aí um detalhe interessante, existe um outro elemento aqui que é o contato, né, centrífugo, né, ou o interruptor centrífugo, né, que basicamente acontece o seguinte, porque, voltando um pouco aqui na explicação, quando o motor ele é acionado, né, teoricamente os dois campos aqui, as duas bobinas, elas vão estar ativadas, só que ela não vai ter a rotação porque ela está em equilíbrio. Só que quando o motor ele começa a rotacionar, né, ele atinge ali uma determinada rotação, ele já está com um sentido ali específico, né? Então a bobina auxiliar ela não tem mais serventia teoricamente ali para aquela ação que já está ocorrendo, né? Então esse contato, né, referente aí a esse disjuntor centrífugo, ele dispara abrindo e ali fica sem alimentação na bobina auxiliar, né? E aí no caso fica de fato só as duas bobinas principais ali em acionamento. A partir do momento que é desativado, né, o elemento e ele passa a não ter mais essa ação centrífuga, ele volta ali a fechar o contato e aí depende de energizar novamente o motor para voltar todo o ciclo novamente, né? Então a bobina auxiliar ela tem essa ajuda ali na partida, né, do motor. E aí um detalhe interessante, as bobinas, né, do motor monofásico elas têm característica de alimentação com 110, 127 volts, né? Então ela tem essa característica, né? Mesmo se o motor ele for alimentado, né, em 220 volts, mas a ligação ela é diferente, a ligação ela muda, né, a relação da ligação, mas as bobinas ela vai continuar com essa ação de 110 e 127 volts. Então esses motores monofásicos vêm na placa de identificação, né, dele lá, informação ali referente à ligação. Inclusive a gente vai começar a falar isso nos próximos vídeos.
E aí quando vem essa informação, entenda-se que a bobina, de fato, ela vai estar sempre ali passando 127 volts, que é a capacidade dela de regime ali de funcionamento, né? Então por isso que quando você vai acionar esse motor em 127 ou 220, né, é preciso fazer um esquema de ligação ali diferente para garantir que na bobina tenha de fato ali esse 110/127 volts, né, ali dentro dessa faixa, né? Então basicamente isso. Bom, só para ilustrar aqui, quando o motor ele vai ser acionado, né, a gente tem ali de fato as duas bobinas principais, que vai fazer referência ali à rotação para um sentido, que no caso aí seria o norte ou o sul, né? E tem a bobina auxiliar, né? Tem essa bobina auxiliar que, como a gente falou, além da bobina em si, tem o capacitor, né? E o disjuntor ali centrífugo, né? Então, nesse caso, quando essa bobina auxiliar ela está direcionada para um sentido ou para o outro, vai fazer com que tenha ali a direção da rotação, né? Seja para um sentido ou para o outro, né? Então é importante aí essa análise de referência, né, ali de rotação, né? Então se ele estiver rotacionando para um lado, né, e tiver essa questão da inversão da ligação elétrica, né, obviamente ele vai estar rotacionando ali para o sentido contrário, né? Ele vai fazer essa rotação para o sentido contrário, mas entenda que essa relação de rotacionar para um lado ou para o outro, ela está ligada diretamente à questão da bobina auxiliar, de como é que ela vai ser alimentada, né? A questão ali da entrada da fase ali na bobina auxiliar, que vai dar essa defasagem de 90 graus, né? Seja para um sentido como para o outro, de acordo ali com a ligação, tá bom? Então é isso. Próximo vídeo a gente começa a falar aí sobre a parte de ligação. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? A gente vai estar aí dando continuidade aos nossos vídeos aí referente a fundamentos, né, do motor monofásico. E nesse segundo vídeo aqui a gente vai começar a falar sobre ligação. Nesse caso é especificamente sobre ligação 110/127 volts. Antes de falar sobre a ligação, um detalhe interessante aqui sobre as bobinas, né, a questão da numeração, né? Essa questão da numeração é bem interessante, né, porque quando a gente fala dessa referência das numerações, a gente está falando especificamente das marcações dos cabos que vão estar ali na caixinha de ligação, né, do motor, né? E aí tem um detalhe interessante que é o seguinte, né, principalmente relativo à manutenção, né, motores mais antigos, às vezes não tem a questão da numeração, né? Então o correto é de fato estar ali medindo, né, para identificar ali as bobinas, né, o que cada bobina ali representa, né? Então isso aí é uma ação muito ligada à parte da manutenção, né? Nesses vídeos de fundamento a gente não vai falar sobre essa questão da identificação, mas em breve a gente faz um vídeo explicando como é que funciona essa questão da identificação das bobinas, né? E aí um detalhe que eu quero comentar é sobre a questão da numeração do seguinte, né? Porque ele vem do 5 para o 8, né? Porque ele vem do 5 para o 8. Algumas literaturas fazem referência aqui como 6, né? Fazem referência ali como 6. Mas boa parte das identificações ali das ligações dos motores, né? Dos terminais de ligação, faz a referência ali de fato com 8. Né? E isso está ligado à questão desses elementos aqui, né? Do capacitor e do contato centrífugo, né? Por exemplo, como se esse fosse o elemento 6, esse aqui é o elemento 7, né? E aí no caso esse contato aqui seria o 8, né? Então faz essa referência. Mas a questão da numeração, você tem que ficar atento ali à placa de identificação, né? Quando ela vem ali informada, mas também dá para você fazer a medição e identificar as bobinas sem problema nenhum. Depois a gente vai estar vendo uma placa, né, de identificação do motor e fazendo algumas análises, né? Bom, então vamos lá para a parte da ligação, né? Aqui no caso vamos focar aqui na de 127 volts. Focar aqui na de 127 volts, beleza. O que acontece? Como eu tinha dito no vídeo anterior, né, essas bobinas aqui internamente, elas têm, né, limite ali de passagem de corrente de fato com 127 volts. Né? Então, teoricamente, a ligação com 127 volts é a mais simples, né? Porque é praticamente uma ligação ali em paralelo, né? Então, aqui você tem a relação da alimentação ali da fase, aqui do neutro, né? E você tem aqui essa ligação, né, referente aqui aos terminais 1, 3 e 5, né? 1 e 3 referente ali às bobinas
principais e o 5 referente ali à bobina secundária, né? E aí no caso para o neutro você teria o 2, o 4 e o 8, né? E aí nesse caso, obviamente, né, fundamento elétrico, né? Aí no caso, como você está com as bobinas, né, por exemplo, você fez uma relação ali de resistência, eles acabam ficando ali com 127 volts por causa da própria alimentação, né? Então não teria problema nenhum aí com essa ligação. E aqui é onde vem um detalhe, né, interessante, que é a parte da inversão da rotação, né? Aqui, exemplo, vamos supor que aqui ele esteja girando no sentido horário, né? Tá aqui CW e vamos colocar aqui o anti-horário CCW. Então, o que acontece? Basicamente é a questão da ligação aqui desse terminal 3 com 5 ou 3 com 8, né? Então, nesse caso aqui, supondo que ele no horário ele esteja ligado dessa forma, para fazer a inversão, o que acontece? O cabo aqui da alimentação do 3, ele vai para o 8 e o 4 para o 5, né? Inverter, e é muito comum, né, as pessoas que já estão ali muito ligadas aí à parte de ligação de motores, né? Você depois quer inverter a rotação, inverte ali a fase, né? Mas se a gente for observar, a inversão na verdade ela é nessa bobina auxiliar, né? É claro que é a inversão da fase, porque a fase que está chegando aqui no 3 para o 5 ela vai para o 8, e do 4, né, aqui que é o neutro, ele vai para o 5, né? Então é basicamente isso que ocorre, né? Então nesse caso da ligação para 127 volts é dessa forma, né? E depois, ou no penúltimo ou no último vídeo dessa série, a gente vai estar fazendo um comparativo ali com a placa de identificação para entender como é que isso funciona ali na identificação, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente mostra o esquema aí de ligação para 220 volts. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aí falando sobre rolamentos, né? A gente vai fazer 5 vídeos na sequência, né, falando sobre esse elemento de máquina, né? E a gente vai falar mais especificamente sobre questão de simbologia, codificações, né, algumas identificações. A gente já fez vários vídeos, né, falando sobre rolamento aqui no canal, e a gente vai estar deixando os links, né, desses vídeos, né, que a gente já falou, os principais, aí na descrição do vídeo, né? E recomendo um que a gente mostrou passo a passo, né, referente ao cálculo de carga, né, para análise de rolamento, né? Ou seja, identificar o rolamento com base ali na carga que ele vai estar recebendo. E a gente vai começar falando, né, nesse vídeo agora sobre essa questão, né? Quando a gente vai para uma análise de rolamento, né, é muito comum ficar atento com as seguintes características, né? Referências no que diz respeito à parte geométrica, né, a parte do desenho dele, a característica, né, dimensional. E são características, obviamente, muito importantes, né, mas acaba se tornando uma coisa mais repetitiva, né, principalmente na área da manutenção, né. Antigamente, a questão da montagem e desmontagem, né, ou desmontagem e montagem, né, de rolamentos, né, acabava não tendo tanto cuidado, né, e os rolamentos acabavam perdendo, né, tempo de vida útil, né. E isso melhorou muito aí nos últimos 20 anos, né? Então, não vou dizer que todas as empresas, mas boa parte das empresas, né, que atuam com o setor né, com o setor de manutenção, ou atuam com empresas terceirizadas de manutenção, ou outras, né, denominações ligadas a ações de manutenção, né, tem um cuidado muito grande com essa questão da troca, né, de como fazer a substituição correta do rolamento, e isso visando aí, né, atingir o maior tempo possível, né, de vida útil do rolamento, né. Só que uma coisa que é muito comum é a substituição não vou dizer nem que é comum, né, mas o correto a se fazer, obviamente, que é substituir o rolamento pela sua denominação no que diz respeito à codificação específica daquela máquina, daquele equipamento, né. Então, quando você tem lá um rolamento, exemplo, aqui um 6306, né, você vai ter aqui uma denominação aqui para um rolamento desse tipo. Aqui o que acontece? Obviamente você vai estar substituindo por um com essa mesma nomenclatura, nessa mesma codificação. Só que um detalhe que é importante, né, é entender que quando esses rolamentos eles são aplicados, né, eles têm um objetivo ali, né, referente ao uso.
né? E esses rolamentos eles são elementos de apoio, né? Então eles servem, né, de suporte, né, para eixo, né, para mancal, né, ou vice-versa. E isso aí faz com que eles tenham, né, um papel imprescindível no que diz respeito à carga que eles vão estar recebendo, né? Dois aspectos importantes, né? A carga, né, e a rotação, né? Vou colocar aqui RPM, né? A rotação que eles vão estar recebendo, né? Outra característica também que é muito forte na ação de manutenção dos rolamentos é a lubrificação, né? Essa, assim como a parte de montagem e desmontagem, também melhorou muito nos últimos 20 anos, né? Então a lubrificação é um fator muito forte, né? Mas eu volto a repetir que realmente esses dois aspectos aqui, eles muitas vezes não são tão levados em consideração, né? Porque quando você vai fazer a desmontagem, a montagem, o rolamento ele já foi lá projetado, ele já está ali, o mecanismo já foi projetado, o rolamento ele já está ali inserido, então é aquela relação de substituir, garantindo ali, obviamente, a característica do projeto, né? E isso deve de fato ocorrer, né? Mas é importante entender o porquê que aquele rolamento ali específico ele está sendo utilizado. Será que é só por causa da parte dimensional? Né? Esses fatores aqui, como eu falei, carga e RPM, eles têm uma importância muito grande ali para o projeto, né? Então no descritivo tem um vídeo que a gente, na verdade foram mais de um vídeo, né? Foi mais de um vídeo, onde a gente mostrou aí o cálculo relativo a essa a ação de carga, né, relativo ali ao rolamento. E essa ação da carga, ela muitas vezes vai ser apresentada de uma forma mais simples, referente à condição que o rolamento ele vai ter ali de apoio, né? Normalmente é a ação que a gente tem, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma representação, né, de um esforço, qual o rolamento ele vai ter como base de apoio a relação radial, né? Esse termo, principalmente quem está iniciando, né, nessa parte mais industrial, essa parte de montagem, às vezes acaba causando um pouco de confusão, mas quando se fala dessa parte radial, deixa eu até mudar aqui a tela, né, vamos supor aqui que seja o rolamento. Quando se fala na parte radial, está se falando referente ao esforço que ele vai estar sofrendo. E nesse caso, o esforço ele vai ser no diâmetro, né? No diâmetro. Quando a gente fala de uma carga radial, a gente está falando de uma carga referente ali ao diâmetro, né? Além da carga radial, existe também carga axial, né? Que nesse caso aí vai estar ocorrendo ali na face, né? E existe também para rolamento a ação mista, né? Principalmente rolamentos cônicos, né? Que fazem essa relação das duas cargas, né? De forma momentânea, obviamente uma mais, outra menos, né, mas também é comum aí essa ação da carga mista, né? Então você acaba ficando com a indicação da relação radial, né, a relação radial e a relação axial, e também tem a parte mista, né? Vamos voltar aqui para ficar melhor aqui nas imagens. Então aqui a gente tem as representações, né, indicando aqui a carga radial, né? Observe essa seta aqui, ela está indicando a relação da carga de aplicação no que diz respeito ao apoio. E aqui a gente tem a indicação da carga também no que diz respeito ao apoio. Se você observar aqui, vou até ampliar, né? Aqui faz a referência para dois elementos, né? Para dois elementos, né? Teria, vamos supor que seja um rolamento esse aqui, e tem esse outro aqui, né, ao lado, né? Se você observar esse outro aqui, observa que tem aqui um ressalto, né, e ele está fazendo esse apoio nessa parte da face aqui do rolamento, né? Então, fazendo essa ação aí de apoio axial, né? E aqui nesse caso aqui a gente tem um misto, né, fazendo essa indicação aqui cônica, né, para observar, fazendo essa referência aí de um apoio do tipo misto, né? No que diz respeito à parte de geometria, né, as principais características levadas em consideração, né, toma como referência o diâmetro externo, né, do rolamento, né? A gente tem referência no que diz respeito ao diâmetro interno do rolamento, tem os raios, né, de arredondamento, e tem a espessura dele, que seria aqui no caso a largura, né? Também no descritivo aí desse vídeo, né, tem link de vídeos que a gente já falou sobre rolamento, falando aí sobre essa parte de dimensionamento, a parte também de dilatação térmica, tá bom? Então no próximo vídeo a gente começa a falar sobre a parte de codificação. Valeu!